Gênesis capítulo 4. Gênesis no capítulo 4. Nós vamos hoje falar sobre o seguinte título: Pecado está à porta. Então aperta os cintos. O piloto não sumiu. Ele está conosco, Espírito Santo. Só que vai ser uma viagem aí poderosa na palavra do Senhor. Antes de mergulhar nesse texto de Gênesis capítulo 4, os primeiros 16 versículos, a gente sempre tem que olhar para a palavra de Deus, entendendo que ela não é um livro de histórias desconexas e soltas, na qual você vai tirando lições de moral de cada uma delas, para que a sua vida seja um pouco mais confortável. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia, na verdade, é um enredo da história real, da vida e da raça humana. É um momento em que a palavra do Senhor revela qual o propósito do qual nós somos criados, mas também mostra a bagunça que fizemos com a nossa própria vida e com as nossas próprias escolhas, mas também demonstra o grande amor de Deus, que envia o seu Filho Jesus para regularizar, consertar tudo aquilo que estragamos, revelando o seu amor, o seu plano de redenção para o ser humano, para aqueles que confessam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, é um enredo do qual Deus mostra o seu agir em toda a história bíblica. Por isso que, quando entendemos a Bíblia, entendemos que a Bíblia é muito clara sobre quem somos. E eu e você temos que conviver com os erros, as consequências dos nossos erros, aquelas ações que fizemos e que trazemos. Erros, às vezes, e consequências que não são nem dos nossos próprios erros, são consequências dos erros de outras pessoas. E hoje nós vamos ler essa história tão conhecida de dois irmãos, Caim e Abel, e nós vamos entender um pouco como que Deus lida com a história dos nossos corações, e o chamado que Ele tem para mim e para a sua vida, um chamado de contrição, de quebrantamento. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador? Outras versões vão falar: sou o tutor do meu irmão. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande, que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Essa história, Caim e Abel, é uma história muito conhecida, e certamente você já leu, quem sabe até participou de um sermão, o qual você foi exposto à pregação dessa história. Nessa noite eu não quero aqui
estabelecendo uma correlação entre as ofertas de Caim e Abel. Por que a oferta de Abel foi escolhida? Porque a de Caim não foi escolhida? A minha intenção não é essa. A minha intenção na leitura desse texto é mergulhar nessa dinâmica de relacionamento relacional entre Deus e este homem pecador chamado Caim. Na verdade, se formos honestos, todos nós temos um Caim dentro de nós. Somos feitos de uma porção da nossa humanidade caída, pecadora. Quando analisamos aqui, vemos uma espiral em decadência do ser humano após a queda. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai lembrar da história da criação. E logo em Gênesis capítulo 3, vem a história da queda. A queda demonstra a inimizade que Deus tinha colocado entre a serpente e a descendente da mulher. Ele fala, porém, inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. A descendência da serpente poderia picar o calcanhar, mas a descendência daquela mulher esmagaria a cabeça. Então, eles são expulsos do jardim, como você bem sabe, e no decorrer da história, Adão e Eva vêm a ter um filho, o primeiro filho, Caim. O significado da expressão hebraica para esse nome Caim é adquirido de Deus, obtido de Deus. Provavelmente, Adão e Eva pensaram, será Caim que vai esmagar a serpente? Será Caim que vai destruir esse mal do qual nós plantamos e vai nos restituir ao paraíso? Iremos voltar a esse lugar que era tão bom. Logo em seguida, passam-se o tempo, isso não acontece. E Adão e Eva têm o segundo filho, chamado Abel. Abel já não recebe um nome, esse foi adquirido de Deus. Abel, essa expressão é apresentada lá no livro de Eclesiastes como expressão para vaidade, inutilidade. Veja bem, primeiro filho, Eva tinha uma expectativa, eu obtive do Senhor, é como se fosse a sua esperança. Como isso não aconteceu, já em Abel, ela já dá um nome fútil, de inutilidade. Simples vaidade. Parece que Eva já estava entendendo que não seria naquele momento. Quando você entende isso, você começa a entender por que Caim e Abel já não se davam. E eis que num desses dias, eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe parte do seu rebanho, diz as primícias, e essa palavra é muito interessante, porque mostra que era o melhor, o primeiro, separado. Ele leva as primícias para essa oferta. Enquanto Caim era lavrador, leva do fruto da terra. Mas, por algum motivo, Deus se agradou da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. Deus, sendo rico em misericórdia, ele vai até Caim, preste atenção na história. Deus vai até Caim e tenta traçar um diálogo com Caim. Primeira coisa que Deus vê e identifica é o semblante descaído. Na verdade, a palavra original tem muito a ver com um homem em depressão, um homem deprimido, um homem cabisbaixo, chateado. Por que está caído o seu semblante? Por que está chateado? A minha versão fala, por que está de cara fechada? Deus vai até Caim. Quando você vê esses dois erros, porque Caim não ouviu a voz de Deus, a orientação de Deus, porque Deus fala assim, eis que o pecado está à porta. Nós sempre estamos à distância de uma porta para o pecar. É como sempre se estivéssemos diante de uma porta, por isso que nós temos essa expressão, cuidado com as brechas que você abre. Vem certamente dessa ideia, o pecado jaz à porta, ele está à porta. Quando você vê o pecado de Adão e Eva e o pecado de Caim, você vê uma crescente. Aquilo que começou mordendo o fruto proibido, comendo o fruto proibido, se termina num assassinato. A primeira relação de Adão e Eva quebrada foi uma relação vertical. Eles desconheceram a bondade do Senhor sobre a sua vida, não seguiram a orientação de Deus e quebraram esse relacionamento comendo do fruto da árvore que não poderia ser comido. E aquilo que começou com simples desobediência, ela vai se evoluindo, vai se avolumando no coração do ser humano, e nas próximas páginas, um próprio irmão mata o outro irmão.
Assim você começa a entender a humanidade para onde caminhamos e tudo que temos vivido como raça humana: destruição, injustiça, discórdia, maldade, assassinatos. Eu não sei se existe algo pior quando você faz para alguém do que assassinar alguém. Ou seja, não precisou de muitas histórias, não precisou de uma geração longa para que o pior do ser humano viesse à tona. Não precisou de uma família inteira ser destruída, não precisou de vários capítulos, várias histórias, não. Seus próprios filhos experimentaram a raiz, que era uma raiz do problema, um problema avolumado: o assassinato. Tem um pastor chamado Eugene Peterson, ele fala o seguinte: se desprezarmos a Deus, não demorará muito para que também desprezemos nossos irmãos. Então tudo começa com a quebra da relação vertical com Deus e vai se descortinar na destruição das relações horizontais. Você às vezes tem vivido quebras de relacionamentos horizontais. Provavelmente tem uma raiz na sua falta de conformidade com Deus. E nós temos que entender isso. Quando uma pessoa chega no nosso gabinete pastoral, ela vai chegar com vários problemas horizontais. Eu tenho isso, tenho essa questão, tenho aquela, com dinheiro, com casamento, com filhos. São várias questões horizontais, mas eles ainda não entenderam que você não vai conseguir consertar as situações horizontais enquanto você não se estiver de acordo e alinhado com a vontade de Deus. Fala amém, por favor. Busca o Senhor. Aquele que começou com uma simples mordida no fruto proibido, termina-se com assassinato entre os irmãos. Então, a primeira grande lição aqui que nós vemos é o grande problema do mal. O grande problema do mal. Nós observamos aqui a ruína de Caim. O Caim que há em nós. Há uma expressão do latim, cunhada por Martinho Lutero, depois usada por João Calvino também, que é essa expressão homo incurvatus in si, que significa pecado é o homem curvado sobre si mesmo. Eu achei muito interessante os artigos que falam sobre isso. Então a Bíblia vem definir o pecado como o homem olhando para si mesmo. Há uma expressão de Paulo nas suas cartas que ele fala que o ventre chega a ser o Senhor de vocês. Ele fala, o ventre é aquele Deus do ser humano, é o homem curvado sobre si mesmo, é um homem que se preocupa com você mesmo. O grande problema do mal, então, nós vemos que ele toma conta. Mesmo o pecado faz você transformar coisas boas em coisas ruins. O pecado determina que mesmo quando você faz coisas boas, como ajudar os pobres, você estender as mãos mais necessitados, você ir à igreja, estudar a Bíblia, mesmo isso vai fazer, você faz por você mesmo. Há um sentimento egoísta no nosso coração. O pecado determina que você se relaciona com Deus e com outras pessoas apenas de uma forma e uma medida que promova a nossa agenda, que de alguma forma nos impulsiona isso. Ontem no congresso aqui das mulheres, a Márcia Barros, a nossa preletora, ela estava falando a seguinte verdade, que há uma diferença entre uma pessoa ser serva e servir. Você pode apenas servir e não ser servo. Agora, aquele que é servo sempre vai servir de coração. Eu posso servir por interesse. Aquele que serve e não é servo, ele pode até demonstrar algum trabalho, alguma dinâmica, mas ele vai servir só quando lhe convier. Porque na iminência da sua agenda não for atendida, aquele trabalho de servo some. Porque vai mexer na minha vida, vai tirar da ordem as coisas como eu planejei. Então há uma diferença muito grande entre você ser servo e apenas servir. Deus nos chama para ser servos. Isso mostra que quando estamos servindo a Deus e a outras pessoas, no final da conta nós estamos servindo a nós mesmos. É o mal que reside em nós. O grande problema então é que o mal não pode ser localizado. Ele não pode ser finamente determinado, porque ele penetra até mesmo as nossas mais belas virtudes. Até aquilo que acreditamos que estamos fazendo de forma virtuosa, abnegada, desprendida, na verdade está temperada com o pecado que habita em nós, porque nós somos encurvados a nós mesmos, dobrados a nós mesmos. Na verdade, às vezes até ficamos orgulhosos das nossas virtudes. Pense em quantas coisas já falamos,
pronunciamos, que não tem nenhuma outra finalidade senão nos justificar. Às vezes até textos bíblicos que falamos, que servem para justificar as nossas ações. E começamos a entender o grande problema do mal. Como eu disse, não é localizado. Há uma expressão, eu não vou me lembrar de quem eu ouvi isso, mas ele falava que o pecado não é uma pedra que no caminho em que você tropeça nela. O pecado não é um obstáculo no caminho do cristão. Ele fala, na verdade, nós estamos imersos no pecado. Ou seja, o pecado não é algo que se encontra externamente a mim. O que eu faço são coisas pecaminosas, mas eu faço porque o pecado está em mim. Então o grande problema do mal é entender e conseguir responder a seguinte pergunta, que eu sinceramente tenho lutado com ela essa semana. O que resta então de autêntico na minha vida? Se tudo que eu faço, até mesmo as melhores coisas que eu faço ainda estão manchadas pelo pecado, por algo e um chamado egoísta, o que resta de autêntico em nós? Eu orei muito sobre essa pergunta, e a única resposta que encontramos é que o que resta de autêntico em nós não vem de nós, mas vem de Deus, e pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tem brotado alguma coisa em nós. Então nós somos capacitados a demonstrar bondade abnegada, somos capacitados de alguma forma a demonstrar um amor sacrificial, encontrar um amor incondicional, porque a graça do Senhor é derramada em nós. Então o que resta de autêntico na minha vida? Se for de mim, nada. Agora, se for de Deus, tudo que Ele pode fazer no nosso coração. Quando você vê o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem e faz o célebre sermão do monte, que coisa poderosa as palavras de Jesus, mas você vê que Jesus, ele vem radicalizando, Ele sobe o padrão, Ele começa a mostrar que não é simplesmente fazer, precisa ser. Eu já disse aqui algumas semanas atrás, que muitas vezes nós temos que entender a culpa não do que nós fazemos de errado, a culpa de quem somos errado, é a culpa do ser. E Jesus, Ele localiza o mal e não nas coisas que fazemos no Sermão do Monte, mas dentro de nós. Ele fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, porque está lá dentro, é uma fonte a jorrar pecaminosa. Quando eu leio Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, eu vou colocar no telão, como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha a conclusão que o apóstolo Paulo chega, não há um justo, não há quem busque a Deus, não há nenhum, não há um sequer. Você vê em algumas histórias bíblicas, por exemplo, Sodoma e Gomorra, você lembra? Abraão olhando da colina, aquelas duas cidades, a qual Deus tinha condenado. Então Abraão começa a falar com Deus, Deus, se tivermos ali alguns justos, quem sabe 50, você destruiria? Ele fala, não, se houvesse 40, e ele vai diminuindo os números, e o final da história você sabe o desdobramento, aquela cidade é destruída, não há um sequer, não há quem busque ao Senhor, não há um justo sequer, todos estamos vivendo o problema do mal. Caim é essa vítima do mal que habita nele mesmo, Caim é essa pessoa que não ouve a Deus, mesmo quando Deus o chama para o arrependimento. Caim é aquele perdido na sua autopiedade por não ter sido aceito por Deus. Caim é aquele que não dá ouvidos à advertência que guia a nossa vida pela própria boca de Deus. Caim representa o que há de pior em nós, que é capaz de matar o seu irmão, porque não foi reconhecido como acreditava que deveria ser sido. Então eu vou para a segunda parte, o pecado como um predador. Antes de Caim matar seu irmão, Caim já estava descaído em seu semblante. Você vê essa história de um Deus que nos resgata, um Deus que sabe que estamos na ponta do precipício, um Deus que sabe que nós estamos na corda bamba e quer estender as mãos para nos tirar dessa situação. Ele fala, por que está abatido o seu semblante, Caim? Preste atenção. Ele fala no versículo 7, se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito. A evidência de que Caim tinha feito algo errado diante de Deus.
Mas se você fizer certo, você será aceito, Caim. É simples, você sabe como é que funciona. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A expressão aqui, o pecado está à porta, à sua espera, é como um predador. Você já viu aqueles programas de um predador correndo atrás da sua caça? Mas antes dele correr atrás da caça, você vê ele atrás de um arbusto, quieto, em silêncio, quase imóvel. Ele consegue virar quase uma estátua, fixada na sua presa, esperando o momento certo. Não é qualquer lugar, não é qualquer hora, esperando os mais fracos, esperando aqueles que ficam por último, esperando aquele momento certo em que ele vai dar o bote e a sua presa não tem chance de escapar. É como se fosse uma serpente enrolada em si mesma, pronta para dar o bote na sua presa. Essa é a expressão que Deus usa para Caim. Cuidado, o pecado é predatório, o pecado é um predador que está solta, e o predador você não vê, o predador fica escondido. Por isso que os pecados você não comete ele em praça pública, você os comete escondidos. É por isso que somos pegos, às vezes até de surpresa, mas Deus aqui nos revela, cuidado, o pecado tem uma presença permanente e crescente em sua vida, ele vai tomando conta da sua história, Caim, cuidado com isso. Pecados pequenos só se tornam pecados enormes se foram plantados, então, um sentimento primeiro de autopiedade. Caim tinha um sentimento de autopiedade, ele ficou chateado. Você já viu um homem chateadinho já ou não? Fazendo biquinho? Me tirou do WhatsApp, não me respondeu. Eu não aguento homem assim, gente. Duro, hein? Fácil não. Mas tem gente cheia de autopiedade. Caim é esse aí. Não olhou para mim, não aceitou minha oferta, não sei o quê. Por que autopiedade? A autopiedade, ela é o pecado predatório. Quer ver um exemplo? Vamos pensar no trabalho. Você trabalha e o pecado predador, o pecado que está à espreita, ele te ensina a falar: eu não sou alcoholic, eu sou apenas um trabalhador por excelência. Ele está à espreita como um predador. Você está obcecado pela aparência, então o pecado à espreita, como um predador diz: não, eu só estou preocupado com a minha saúde. Às vezes você está tentando encobrir um senso de inadequação sua, idolatrando a beleza, sem a verdadeira experiência do amor de Deus. Deveríamos ter a experiência do amor de Deus, para tratar com o nosso coração. Quando falamos de dinheiro, por exemplo, o pecado como presa, como predador, melhor dizendo, o pecado à espreita, à porta, jaz à porta, ele vai dizer para você: você não é mesquinho, você não é materialista, você é apenas um homem ou uma mulher prudente. O pecado é predatório, ele jaz à porta. Isso tudo são mecanismos desse pecado predador, que tenta nos iludir, trazendo boas intenções às nossas ações mais egoístas e mesquinhas. Tenta ludibriar o nosso coração. O pecado se torna uma presença viva. Então, você que começa cometendo pecado, então o pecado comete você. Você começa cometendo pecado e quando você vê, é o pecado que comete você. Seu coração vai sendo endurecido, seu coração vai tirando a sensibilidade, você já não dói mais, aquilo que ontem doía para você, hoje não dói mais. Recentemente eu trouxe uma palestra no Confraria para os homens, e todos os homens deveriam ouvir essa palestra sobre pornografia, infelizmente não vieram todos, mas um dos dados foi o seguinte: uma pesquisa foi feita com 3 grupos de pessoas, homens e mulheres, e num dos grupos, eles tiveram acesso a filmes pornográficos durante 6 semanas, filmes de pornografia. O segundo grupo, eram 32 filmes, o segundo grupo teve 16 filmes de conteúdo pornográfico e 16 filmes comuns, e o terceiro grupo, só filmes comuns sem nenhum conteúdo pornográfico.
E ao final dessas semanas, 6 semanas, eles foram todos entrevistados. Uma das características dessa entrevista, dessas perguntas, eles colocaram um caso real de um homem que tinha executado uma mulher, feminicídio, e estava sendo julgado naquela época. E colocaram esses 3 grupos em salas diferentes para que eles pudessem lavrar o julgamento final. E é claro que o grupo que consumia pornografia foi o grupo que deu a menor pena para esse homem. Por quê? Porque o pecado nos dessensibiliza. O pecado tira a nossa sensibilidade para o que é mal. Aquilo que ontem te feria como olhar, hoje daí é mais normal. Aquilo que ontem você se sentia incomodado, hoje você fala, é normal. Aquilo que você ontem falava, eu nunca faria isso, hoje você fala, mas todo mundo faz. O pecado tira essa sensibilidade do nosso coração. O pecado, então, você comete e depois ele acaba cometendo você. E aí entra outra artimanha do pecado, que é a responsabilidade projetada no outro e mais tarde no próprio Deus. Vem comigo aqui. Você lembra de Adão e Eva? Quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus vai até eles tinham cozido folhas de figueira para tampar a sua nudez, e Deus faz essa pergunta também, onde está Abel? Aí Abel fala, oh meu Deus, estou estudando os nomes, onde você está, Adão? E ele fala, estive nu, tive medo, me escondi. Essa é uma das artimanhas. Daí ele fala, mas a mulher que tu me deste, olha aí homem, começou lá já. A gente aprende facinho, né? Primeiro o homem já entendeu, eu não vou assumir essa bronca aqui não, joga para a mulher aí. Mas no final das contas, Adão não faz só isso, ele não joga só para a mulher que tu me deste. É a mesma coisa que você chegar num restaurante, está sentado num restaurante e você foi bem maltratado naquele restaurante, o garçom tratou você de qualquer jeito e tal, e você vem e faz uma reclamação. Na verdade, a sua reclamação não é só para o garçom, a sua reclamação vai ser para a gerência, porque no fundo da sua reclamação está o gerente não soube treinar aquele garçom que não fez um tratamento adequado para aquele trabalho. Então quando você critica alguma coisa que Deus está fazendo na sua vida, no fim das contas estamos criticando o próprio Deus, a mulher que tu me deste. Então quando responsabilizamos os outros, no fim do dia estamos responsabilizando a Deus dos nossos problemas. Não levanta a mão não, mas você já reclamou da vida, não reclamou? Ou seja, no final do dia você está reclamando do próprio Deus que te deu essa vida. Por isso que alguns dizem que a murmuração vai ser o hino do inferno. Então não ensaia aqui não, irmão. Não faz ensaio não, que eu quero crer que você não vai precisar cantar isso. A gratidão é um canto de louvor e adoração ao Senhor, amém ou não? Amém. Então, ele fala, a mulher que tu me destes, responsabiliza o outro. Deus convida, então, Caim a dominar essa situação, cuidado, o pecado é um predador, está à porta, jaz à porta, ele pode te dominar, você não precisa ser dominado por ele, sujeitado a ele, você precisa dominá-lo. E daí ele apresenta algo extraordinário. E agora eu quero trazer um pouco de leveza a essa mensagem, tá bom? Não fica bravo comigo, não. Terceira mensagem aqui, ideia, verdade, é que o arrependimento fecha as portas para o pecado. Diz amém, por favor. É o arrependimento. Agora Deus vem ao coração de um homem que tinha acabado de matar o seu próprio irmão. A cena muda. Caim não deu ouvidos a Deus. Caim não entendeu que o pecado estava à porta. Caim, ele foi nos seus próprios entendimentos. Caim, ele deixou a raiva tomar conta do seu coração. Caim vai ao campo, engana seu irmão e mata seu irmão, e o despreza, deixa no chão. Então Deus chega para Caim e fala, Caim, onde está Abel, o seu irmão? Onde está esse seu companheiro? Onde está essa pessoa que andou com você? Cadê ele? Então Caim tem uma resposta ríspida. Eu não sei, você que deveria cuidar dele. Eu não sou guardião do meu irmão. Aliás, até onde eu sei, ele é o seu queridinho. Você aceitou a oferta dele. Você deveria ter cuidado melhor de Abel.
O coração de Caim ainda estava fechado. Então, você poderia imaginar um Deus rigoroso. Deus fala assim: o sangue de Abel clama por justiça. Depois dessa frase, me parece que Deus deveria consumir Caim, matar Caim e fazer o seu sangue cair sobre a terra também. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos um Deus o chamando ao arrependimento. Caim aqui, ele parece, no momento seguinte, triste. Ele fala: é duro demais isso que vai cair sobre a minha vida. Ele escuta o que ia acontecer com a sua vida. Ele ia ter que andar errante. As pessoas iriam querer matá-lo, tratá-lo da mesma forma como ele tratou o seu irmão. E parece que há um choro, uma tragédia acontecendo agora na vida de Caim, depois dessas palavras ríspidas dele para com Deus. E ele começa a mostrar isso, mas em nenhum momento ele fala: ah, Senhor, pequei contra ti, contra meu irmão. Em nenhum momento ele se mostra arrependido, a não ser das consequências do seu erro. Olha a frase que eu escrevo: ele está arrependido pelas consequências do pecado, não pelo pecado. Ele está obcecado com o custo para si mesmo, e não pelo quanto custou para Deus e para outras pessoas que feriu. Você já deve ter visto pessoas assim. Quem sabe eu e você temos sido pessoas assim, que somos arrependidos, choramos amargamente pelas consequências do nosso erro, mas em nenhum momento expressamos arrependimento. É uma grande diferença, um abismo entre um coração em remorso, porque sabe que vai ter que pagar as consequências do seu erro, a sua reputação vai estar em risco e outras coisas, mas nunca é como Davi: pequei contra ti somente. Será justo no teu julgar e no teu falar. Não é como o pequeno homem Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus. E quando ele, impactado com a palavra do evangelho, ele fala: hoje eu decidi restituir 4 vezes mais de tudo que eu roubei das pessoas. Uma decisão concreta, de tentar restituir o mal que fez. É um arrependimento que entende que essa relação com Deus foi quebrada, e consequentemente a relação com as pessoas tem sido quebrada. O arrependimento de Caim não é um arrependimento verdadeiro. O arrependimento de Caim é um arrependimento falso, equivocado, que muitas vezes nós estamos nadando nele, achando que estamos na graça perdoadora e a misericórdia do Senhor, enquanto estamos tão longe disso. Precisamos sondar o nosso coração. E aqui eu vejo 2 coisas bem claras. Primeiro, a graça de Deus e a justiça de Deus. Deus é um Deus gracioso. Ele começa fazendo perguntas: Caim, onde está Abel, seu irmão? Presta atenção. Deus não faz perguntas porque Ele quer informações, Ele sabe tudo, amém ou não? Deus, Ele não faz perguntas porque quer saber, conhecer como é o seu coração. Ele conhece o seu coração, amém ou não? Então Deus faz perguntas por quê? Porque Ele quer que eu e você conheçamos o nosso coração. Deus está tratando com um assassino, um culpado, um digno da sua justiça, mas Deus o trata com graça, e o leva ainda a se desencurvar de si mesmo, leva-o a entender o seu coração pecaminoso. Olha que coisa linda o nosso Deus faz conosco. Ele ainda trata com graça o assassino, Ele ainda trata com graça a minha e a sua vida. Ele vem propondo arrependimento, Ele vem se achegando, Ele vem se aproximando, Ele vem perseguindo, Ele vem como um pai para Caim, mesmo que Caim não responda de forma adequada. Deus diz: olha, Caim, o pecado pode dominar você. E agora eu vejo que o pecado dominou. O que você fez, Caim? Era um momento de Caim cair de joelhos em arrependimento ao Senhor, mas ele não faz. Então ele perguntou: onde está o seu irmão? E ele convida Caim a voltar-se e olhar a sua própria culpa. Caim deveria ter falado: sim, Deus, eu pequei contra ti somente. Olha o que eu fiz com meu irmão. Eu não suporto passar por esse momento de quebra de relacionamento contigo, de quebra de relacionamento com meu irmão. Há uma ideia de culpa hoje na psicoterapia, psicologia, de eliminar a culpa do coração do ser humano, de deixar as pessoas mais leves,
de levá-las a entenderem que elas não têm culpa do que acontecer em suas vidas. Me parece que o cristianismo é um pouquinho diferente. O cristianismo não elimina a culpa. Parece que Deus pretende fazer com que cada um de nós entendamos a nossa verdadeira culpa. Ele não elimina a culpa, ele desloca a culpa. Ele fala: você tem culpa, não há um justo sequer, mas agora você tem um Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Você pode deslocar a sua culpa do seu coração para os pés da cruz do Cordeiro que foi morto para o nosso perdão. Então somente depois de nos encontrarmos com a nossa culpa, desfrutaremos verdadeiramente da graça de Jesus Cristo. Diz amém para isso. Um encontro com a nossa culpa, por maior que ela seja, olhe para mim, por maior que seja a sua culpa, ela nunca vai ser maior do que a graça infinita de Deus. Deus tem muito mais graça para derramar na minha e na sua vida do que a culpa que você carrega, meu irmão, minha irmã. Então, admita a culpa, admita as suas falhas, entregue nas mãos do Senhor, fala: Deus, eu não vou andar mais com isso, eu vou depositar isso nos teus pés. Só que não só a graça é vista aqui, a justiça de Deus também. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Ele fala: o sangue de Abel clama por justiça. Preste atenção, meu irmão, não há nada que seja feito de forma injusta nessa terra que não clame por justiça a Deus. Não há uma gota de sangue derramada injustamente nessa terra que Deus não vai lidar um dia com a sua justiça. Então, por mais que você tenha esse ímpeto no seu coração de fazer justiça com as suas próprias mãos, nada será suficiente, porque a nossa justiça, conforme a palavra do Senhor, é trapo de imundícia. Mas Deus não passa desapercebido. Em algum momento da história, Deus vai tratar com todas as injustiças que aconteceram com a sua vida, com a minha vida, com a vida da humanidade. Ele vai tratar. Então deixa nas mãos dele, porque tudo clama aos ouvidos de Deus por justiça. Ele fala: o sangue de Abel clama por justiça. Então não há nada que aconteça nesse mundo que você olhe tão desordenado, tão em desequilíbrio, que um dia não acertará contas com Deus todo justo. Deus, de alguma forma, no fim dos tempos, vai fazer com que a sua justiça seja colocada em prática. Mas mesmo Deus aplicando justiça sobre Caim, um assassino, Deus ainda o protege. Caim fala assim: ó, quão difícil vai ser conviver com essa realidade, quão difícil vai ser, porque as pessoas vão querer me tratar da mesma forma, vão querer me matar. E das questões da culpa que você não entrega no altar de Deus, é essa culpa que te mata, que te enfraquece, que vai tirando as suas forças, é esse sentimento de pequenez, limitação, de desprezível que você vive dentro do seu coração, porque você tenta ainda lidar com a sua culpa, com as suas próprias forças, ao invés de levar para Jesus Cristo. Mas Deus o protege. Percebe que a culpa que não é derramada aos pés de Jesus vira essa insegurança que Caim vivia, inseguro sempre, porque sabia que tinha algo a acertar de contas. Mas Deus coloca um sinal sobre Caim. Olha a graça novamente sendo demonstrada. Deus coloca um sinal sobre Caim e fala assim: não, ninguém vai te matar. Preste atenção, Deus ainda protege um assassino, um pecador. Deus ainda é capaz de ter graça e misericórdia de cada um de nós, porque eu comecei dizendo que há um Caim dentro de nós. É um Deus que vai ao nosso alcance, ao nosso resgate, e fala assim: não, eu ainda sou rico em misericórdia, sou grande em amor. A minha misericórdia alcança as suas cenas mais tristes e feias da sua história. A minha misericórdia é capaz de te alcançar, te resgatar, a minha graça. Agora, quando você olha para o texto, você vê que mesmo as palavras de Deus, as leis de Deus, ali a fala de Deus para Caim, nada disso parece ter sido suficiente para esse coração tão em rebeldia como vivemos. O coração de Caim que há em nós. E quando você entende que Deus está falando o seguinte: olha, vai precisar de algo a mais para alcançar o coração de Caim. Vai precisar de um Deus encarnado. Vai precisar de um Deus que viva a realidade do Evangelho.
Vai precisar de um Deus que derrame seu sangue na cruz. Vai precisar de um Deus que ressuscite e nos dê a vida eterna. Vai precisar de um Espírito Santo de Deus que traga a regeneração no coração do homem e da mulher e aplique a obra do Espírito Santo sobre essa vida, que é o plano de redenção do Senhor sobre a nossa vida. De tão cabeça dura que somos, não só suas palavras de orientação eram capazes de nos transformar, ele precisava se envolver. Então Jesus vem, toma o nosso lugar naquela cruz, e daí é um outro sangue que é derramado. Não é o sangue de Abel, mas é o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 24, o finalzinho dele fala: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Fala melhor que o sangue de Abel. Então Jesus Cristo, em certo sentido, foi o Abel definitivo, o Abel perfeito. Em certo sentido, o sangue de Cristo, ele foi representado no sangue de Abel, que clamava por justiça. Então o sangue de Cristo derramado na cruz clama por justiça. Os textos nos mostram que Jesus é esse advogado nosso. Diferentemente dos advogados, como você entende hoje, que ele precisa defender a causa do seu cliente diante do juiz, e ele tem que fazer toda aquela artimanha e convencer o juiz de que o seu cliente é inocente. O nosso advogado Jesus Cristo, ele não chega com uma demanda dessa forma. Ele chega conosco clamando por justiça. Ele não chega assim: olha, eu quero provar a inocência do meu cliente, porque não há um sequer inocente. Jesus, ele não chega por esses meios, ele chega dizendo: olha, já foi justiçado, o preço da culpa do meu filho já foi paga na cruz do Calvário. Então eu clamo por justiça, o sangue de Jesus derramado na cruz clama por justiça. Agora você pode pensar: pastor, eu sei, eu entendo tudo isso aí, eu clamo por misericórdia, graça, perdão ao Senhor, mas eu preciso confessar que hoje eu saio daqui com esse entendimento e amanhã eu vou e peco, e daí eu caio de joelhos diante do Senhor, eu oro ao Senhor: Deus, misericórdia, me perdoe. E você se levanta e caminha mais uns dias, e depois desses dias você acaba tropeçando e caindo de novo no pecado, e você volta à palavra do Senhor, entende a realidade, a graça, a misericórdia do Senhor, então você ora, clama ao Senhor por perdão, por misericórdia, e novamente isso acontece. Mas chega um dia que você pensa: será que Deus vai me perdoar de novo? Até onde vai a paciência de Deus? Até onde Deus vai ser comigo? A sua graça e a sua misericórdia vão me alcançar? Até onde Deus vai caminhar mesmo com uma pessoa que está sempre tropeçando? Por melhores intenções que ela tem, ela sabe que estão embriagadas pelo pecado, pela desordem, pelo desequilíbrio. E daí eu olho para esse Deus, para Jesus Cristo, que não vem fazer um caso para defender o seu cliente, mas ele vem e clama por justiça. Está pago. Realmente, o Emerson está aqui de novo, ele pecou de novo, mas Deus, eu preciso te lembrar que um dia eu fui para a cruz, tomei cada um dos pecados do Emerson, os encravei e triunfei neles na cruz do Calvário, e hoje eu clamo por justiça. Justiça seja feita para a vida do Emerson. Por isso que eu quero terminar com 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um sermão, um chamado à santidade, meu querido. Mas não é uma santidade por performance, não é a sua performance, a minha performance que vão nos fazer santos. É o entendimento do mal que não é localizado, está dentro, que até as nossas melhores intenções estão manchadas. É um sermão para nos lembrar que o
pecado é predatório, ele está à porta. Mas Deus, rico em misericórdia, nos chama ao arrependimento, nos convida a fechar a porta para o pecado e trazer a nossa culpa, que é nossa, e deslocá-la para os pés da cruz em Jesus. E nele entendemos que nós temos sim uma vida diferente, podemos viver uma vida de santidade para a glória do Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.